Prontos? Preparados, meus queridos amigos, para se aproximarem novamente um pouco mais da realidade espiritual de Cristo? Neste caso, deixe-me te fazer uma única pergunta. Você já ouviu a oração do Pai Nosso? Por certo que sim. Disse Jesus nesta oração: Pai nosso que estás nos céus. A pergunta que se levanta é: você pode fazer esta mesma oração afirmando que Deus é o seu Pai? Por que eu levanto essa questão? Simples porque no livro de Romanos, no capítulo 9, no versículo 8, disse o apóstolo, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Bom, se os seres humanos não são filhos de Deus, isso significa que ninguém pode fazer esta oração sem ter sido gerado por Deus primeiro. A oração do Pai Nosso fica restrita para os filhos de Deus, não para os filhos da carne. Disse Paulo, porque não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Até porque no livro de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 46, o apóstolo Paulo conclui, porque primeiro é o natural, depois o espiritual. Preste atenção, nesta mesma linha de raciocínio, Jesus reafirma no Evangelho de João, no capítulo 3, versículos 6 e 7. Disse o mestre, necessário vos é nascer de novo. Por que é necessário nascer de novo? Porque não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Acrescenta Jesus, o que é nascido da carne foi gerado pela carne, mas o que nasce do Espírito foi gerado por Deus. Para se tornar filho de Deus, é necessário ser gerado pelo Criador. Preste atenção. Existem duas paternidades distintas, uma filiação terrena e outra filiação dos céus. Quero que eu prove? É claro que eu vou provar, é exatamente por isso que eu estou fazendo este vídeo, para te ajudar a se aproximar um pouco mais da realidade espiritual de Cristo. Veja o que consta no livro de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 9, aonde o apóstolo Paulo fez a seguinte afirmação após ter sido gerado por Deus. Além do mais, tínhamos os nossos pais humanos, que nos educavam. O apóstolo Paulo teve primeiro o seu pai humano. Depois ele disse, quanto mais devemos toda a obediência ao Pai dos Espíritos. Deus é Pai dos Espíritos, não de carne e sangue. Porque primeiro é o natural, depois o espiritual. Existem, repito, duas paternidades. Primeiro, o apóstolo Paulo se tornou filho dos homens. Depois, após nascer de novo, ele se tornou filho de Deus, porque Deus é Deus dos Espíritos. Deus não é Deus de seres humanos, e sim de seres espirituais. É exatamente por isso que Jesus afirma no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 42. E comentavam, não é este Jesus, filho de José, cujo pai e mãe nós o conhecemos? Como, pois, diz ele, eu desci do céu? Simples. Porque Jesus não estava falando a respeito do seu corpo humano, que havia sido gerado por Maria e José, e sim referente ao Filho de Deus. E o Filho de Deus é aquele que desce do céu. Preste atenção. Jesus foi gerado nesta terra. Mas o Filho de Deus desce dos céus. Para sua surpresa, veja exatamente quem é o Filho de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículos 16 e 17. E sendo Jesus batizado aos 30 anos, saiu da água, e olhou para o alto, e os céus se abriram, e viu o Espírito de Deus descendo sobre ele. Então Jesus ouviu uma voz do céu que dizia, este é o meu filho amado. O filho amado é aquele que desce do céu. Quem estava descendo do céu era o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é o Filho do Criador. Não a carne e o sangue, não o homem Jesus. O próprio Jesus afirmou que ele havia descido do céu. Quem estava descendo do céu era o Espírito de Deus. Eis aí o Filho amado. Você não está convencido? Quer que eu te ajude a compreender este mistério? Veja o que consta no livro de Isaías, no capítulo 32, versículo 15. Acrescentou o profeta, até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto. Assim como Jesus recebeu o Espírito de Deus, os profetas também haviam recebido. Assim como Jesus se tornou filho de Deus, os profetas também haviam se feitos filhos de Deus. Porque quando este Espírito desce sobre os homens, ambos passam a se tornar um só. Aí, Jesus ter dito,
eu desci do céu. Uma referência direta ao Espírito de Deus, que é o Filho amado. Sim, meu querido amigo. É exatamente por isso que é extremamente lógico as Escrituras afirmarem que o pó retorna ao pó e o Espírito, que é o Filho, retorna à casa do Pai. O Filho de Deus é o Espírito, sim, que desce do céu. Quem desceu do céu foi o Espírito de Deus. E quem retorna ao céu é o Espírito de Deus, que é o Filho amado que retorna à casa do Pai. Também, no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 8, Jesus dá ênfase exatamente ao que eu estou tentando explicar. O vento assopra onde quer, você escuta o seu som, disse Jesus, mas você não sabe de onde ele vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos que são nascidos de Deus. Todos que nascem de Deus vêm do alto. Espera aí, mas quem desce dos céus é o Espírito de Deus? Sim, o Espírito de Deus é o Filho amado. Por isso disse Jesus, assim como o vento sopra onde quer, você escuta o seu som, mas não sabe de onde ele vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos que nascem, com todos que são gerados por Deus. Todos estes descem do céu. Sim, meu querido amigo. Você consegue compreender que os filhos de Deus são gerados no alto, sem participação de carne e de sangue? É exatamente por isso que Jesus afirmou que ele havia descido do céu, porque ele estava se referindo ao Espírito de Deus, que havia descido sobre ele. Sim, meu querido amigo. Para encerrar, no Evangelho de João, no capítulo 17, versículos 15 e 16, Jesus conclui: Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Falando a respeito dos seus discípulos que haviam sido gerados por Deus. Eles não são do mundo, disse Jesus, como eu do mundo não sou. Nenhum deles pertenciam a este lugar, porque haviam sido gerados por Deus no alto. Todos eles haviam descidos do céu. Uma referência, mais uma vez, reafirmo, do Espírito Santo, sim, do Espírito de Deus, que desce do alto. Este Espírito de Deus não é desta terra. Por isso, disse Jesus, eles não são do mundo, como do mundo eu não sou. Mas os seus corpos humanos eram. Seus corpos humanos foram gerados por seus pais deste lugar. Mas o Filho de Deus não pertencia a este mundo. Assim como Jesus não pertencia a este mundo, os apóstolos também não. Porque assim como Jesus recebeu este Espírito de Deus, os apóstolos também o receberam. Bom, neste caso, está dado o recado. Um abraço a todos e até o próximo vídeo, meus queridos amigos.